Pronto, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. É sim! Lembra que eu prometi ensinar para vocês o método da fórmula? Pois é. Então, para você usar a fórmula, primeiro você tem que respeitar alguns passos. Primeiro você tem que ter uma equação na forma canônica. Como assim uma equação na forma canônica? Uma equação em que tem, à esquerda todos os termos que você quer. O termo quadrático, o termo de x elevado a 1 invisível, ou simplesmente x, e o termo independente. Tudo à esquerda, do lado do sinal de igual, em que do lado direito aparece apenas o número 0. Se tiver alguma coisa do lado direito, você é obrigado a passar para a esquerda, lembra? Para colocar na forma canônica? Pois é, quando você coloca desse jeitinho organizadinho, você consegue identificar facilmente os valores numéricos de A, B e C. Depois que você identifica esses valores numéricos, inclusive se forem invisíveis, tá? Vamos calcular o discriminante. E como é que calcula o discriminante? Fazendo a fórmula de delta, não é verdade? Você lembra da fórmula de delta? Antes de tudo, use o discriminante para saber previamente quantas raízes essa equação tem. E para finalizar, você usa a fórmula do x. Vamos lá? Primeiramente, vamos identificar os coeficientes numéricos A, B e C. Quais são os coeficientes numéricos A, B e C dessa equação? Bora ver? O A é o 2, o B é o menos 11. Lembrando que o sinal acompanha. E de preferência, coloque sempre dentro de parênteses quando for negativo, tá? Coloca número negativo dentro do parênteses. E o C é simplesmente 14. Sinal de mais não interfere nos nossos cálculos. Pronto. Agora que identifica o A, o B e o C, vamos usar a fórmula do delta. A fórmula do delta é essa aqui, B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que o pontinho de vezes é invisível, eu não precisava escrever. Substituindo no lugar de A, de B e de C, vamos trocar os valores numéricos, né? No lugar do B eu vou escrever menos 11 com parênteses, elevado a 2, menos 4 vezes no lugar do A eu vou escrever simplesmente 2, e no lugar do C eu vou escrever simplesmente 14. Pronto, fazendo esses cálculos aqui eu descubro o valor do delta, do discriminante. Mas aí, deixa eu dar umas dicas para vocês calcularem isso aqui, tá? Para você não errar nunca. Primeiramente eu quero que você considere o valor da potência, você vai calcular a potência, tá bom? Menos 11 elevado a 2, e separadamente, já que tem um sinal de menos, você calcula o valor dessa multiplicação aqui, tá, gente? Então você pode calcular ao mesmo tempo, tá? Apesar da regra da expressão numérica dizer que tem que calcular sempre potências primeiro, depois multiplicações e por último somas e subtrações, mas como tem essa subtração aqui, no meio, separando as duas coisas, você pode calcular essa potência e essa multiplicação aqui, né? Duas multiplicações separadamente ao mesmo tempo que dá certo, tá? Aqui, por exemplo, menos 11 elevado a 2, você vai ter mais 121, lembrando que menos e expoente par sempre vira mais. Esse menos aqui simplesmente repete, e essa multiplicação aqui dá quanto, gente? Bora calcular. 8, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 14, vamos multiplicar aqui em cima. 14 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 8 vezes 1 dá 8, com 3 dá 11. Dá 112. Beleza? Pronto, então aqui temos 121 positivo menos 112. E fazendo essa subtração aqui, adivinha quanto é que dá? Vai dar mais 9, porque aqui é saldo e dívida. Sinal do maior, repete e simplesmente subtrai. 121 menos 112 dá 9. E 9, gente, vamos explorar aqui, o valor do delta. 9 é um número quadrado perfeito. Quer dizer que essa minha equação vai ter respostas exatas. Duas respostas exatas, sabia? Porque sempre que for mais aqui o delta, for um valor positivo maior do que 0, a minha equação ela terá duas respostas diferentes. Lembra da regra do delta? Então, nesse caso aqui, você vai ter duas respostas diferentes e respostas exatas, porque a raiz quadrada de 9 é exata. Então, vamos agora usar esse 9 aqui na fórmula do x. Você lembra qual é a fórmula do x? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Substituo b por menos 11 com parênteses. Vai ficar assim, x igual menos 11. Por que menos 11? Bem, aqui eu quero que você considere que tem um menos aqui no B e tem um menos no 11. Então fica 2 menos, você já podia escrever mais, tá? Porque menos com menos dá mais. Repete o mais ou menos na frente da raiz e dentro da raiz você escreve o 9. Sem precisar escrever o sinal de mais, tá? Porque mais é invisível. Tudo isso sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 2. Vamos simplificar isso aqui? Menos 11, como eu falei para você, escreva mais 11. Repete o mais ou menos. E onde tem raiz de 9, escreva simplesmente 3. Porque a raiz quadrada de 9 é
3. E vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Pronto, chegando aqui você já pode fazer dois cálculos separados. 11 mais 3 e 11 menos 3. Vamos lá? Por quê? Porque aqui ó, você tem um mais ou menos. Separa em dois cálculos, tá? 11 mais 3 dividido para 4 e 11 menos 3 dividido para 4. 11 mais 3 dividido para 4 dá 14. 14 dividido para 4 é uma divisão que não é exata. Se eu simplesmente simplificar, vai dar 7 sobre 2. 7 sobre 2 é a minha resposta fracionária. No caso, é uma resposta exata, mas não é número inteiro, né? Infelizmente. 11 menos 3 dá 8. 8 dividido para 4 dá 2. Ah, esse aqui pelo menos deu inteiro, né? Então você teve duas respostas exatas, das quais uma delas é inteira. Então esse aqui é o x' e esse aqui é o x duas linhas, tá bom? São as duas raízes diferentes. Vamos para o próximo exemplo. Pronto, verifica se está na forma canônica. Agora identifique os coeficientes numéricos A, B e C. A aqui nesse exemplo é 3, B é menos 7, já coloca dentro do parênteses, por favor, e o C é 4. Sempre que for negativo, coloque com parênteses. Então vai ficar assim, ó, a fórmula do delta, B elevado a 2, menos 7 elevado a 2, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 4. Quanto é que dá isso aqui, hein, gente? Vamos lá? Menos 7 elevado a 2 dá mais 49. Repete esse menos. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 4 dá 48. Subtraindo aqui vai dar mais 1. E 1 tem raiz quadrada exata. Vamos ver aqui a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B. Vai ficar menos 7, tá bom? Menos 7. Se quiser escrever um mais aqui, gente, já pode, tá? Para não perder tempo. Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Tudo isso aqui sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 3. Quanto é que dá, hein? Menos com menos dá mais, 7 mais ou menos a raiz de 1, que é 1 sobre 6. Então aqui você vai fazer dois cálculos, um somando e um subtraindo. Vai ficar 7 mais 1 sobre 6 e 7 menos 1 sobre 6. 7 mais 1 sobre 6 dá 8 sobre 6. 8 sobre 6 não dá exato, vamos pelo menos simplificar em cima e embaixo por 2. Vai ficar 4 sobre 3. Esse é o x'. 7 menos 1 sobre 6 vai ficar 6 sobre 6. Subtrai primeiro para depois dividir aqui, vai ficar 1. Então aqui a gente tem duas respostas, 4 terços e 1. Vamos para o próximo exemplo. Identificando o A, o B e o C. A é 5, B é 3 e o C é 2. Vai ficar delta igual a B ao quadrado, 3 elevado a 2, menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é 2. Vai ficar 3 elevado a 2 dá 9, menos 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Essa subtração aqui, gente, vai dar menos 31. Pronto, chegou aqui, ó, eu já peço para você parar a conta, sabe por quê? Porque menos 31, olha isso aqui, gente, ó. Você tá vendo que é menos? Delta se deu negativo, significa que não há solução. Pelo menos não solução real, tá bom? Então, essa equação aqui a gente não precisa terminar de resolver porque ela não tem resposta, digamos assim. Próximo exemplo. A é menos 3, B é 18 e C é menos 15. Gente, ó, quando você vê uma equação desse tipo aqui, em que os coeficientes são múltiplos, né, ó, são múltiplos de um mesmo valor, ó, repara aqui, ó, 18 é múltiplo de 3, 15 é múltiplo de 3. Você poderia simplesmente dividir todos os termos por 3 para facilitar os seus cálculos, tá? Eu vou fazer aqui usando esses números aqui para você ver como os cálculos vão ser muito grandes. Que você não precisava simplificar, mas simplificando fica muito mais fácil. Vou mostrar para você. Então acompanha, ó. Fórmula do delta, B ao quadrado vai ficar 18 elevado a 2, menos 4 vezes A, que é menos 3, vezes o C, que é menos 15. Então, gente, ó, o 18 elevado a 2 dá 324. Agora, o problema é que tem esse menos aqui, esse menos aqui, esse menos aqui. São 3 menos. Você vai ter que fazer jogo de sinais, hein? Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 3 vezes 4 dá 12. Você vai ter que fazer 15 vezes 12. Deixa eu fazer aqui em cima. 15 vezes 12. 2 vezes 5, 10. 3, 5, 1, 180. Pronto, vai ficar 324 menos 180. Vamos subtrair, né? 180. Vai ficar, desce o 4, fica 2, aqui fica 12, fica 4, vai ficar 144.
144, cuja raiz é 12, você lembra? Então vai ficar assim, a fórmula de Bhaskara vai ficar menos 18 mais ou menos a raiz quadrada de 144. Esse 18 eu tirei daqui, tá? Menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes menos 3. Vai ficar assim, ó, menos 18 mais ou menos a raiz de 144, que é 12, eu falei. Então vai ficar sobre menos 6, porque 2 vezes menos 3 dá menos 6. Faça dois cálculos. Menos 18 mais 12 sobre menos 6 e menos 18 menos 12 sobre menos 6. Menos 18 com mais 12 vai dar 6, né? Vai dar 6 de dívida. Menos 6 com menos 6 dá 1. Menos 18 com menos 12 dá menos 30. Menos 30 dividido por menos 6 dá 5 positivo. Pronto, a resposta deu 1 e 5. Agora deixa eu fazer daquele jeito que eu falei para vocês no começo. Pega essa equação aqui e reescreve ela dividindo todos os coeficientes por menos 3, tá bom? Dividindo todos os coeficientes por menos 3 vai simplificar muito ela, e eu vou usar a fórmula de Bhaskara e vou descobrir as mesmas respostas, só que de um jeito muito mais rápido. Quer ver? Quanto é que dá menos 3 dividido por menos 3? Vai dar 1. 1x elevado a 2. Quanto é que dá mais 18 dividido por menos 3? Mais com menos dá menos. 18 por 3 dá 6. Quanto é que dá menos 15 dividido por menos 3? Menos com menos dá mais. 15 por 3 dá 5. Pronto. Vai ficar desse jeito aqui a equação, onde o A é 1, o B é menos 6, com parênteses, e o C é 5. Beleza? Vamos usar agora a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Pronto. Calculando aqui, obteremos 36 menos 20. E 36 menos 20 dá 16, que também tem raiz exata. Agora vamos usar a fórmula de Bhaskara, a fórmula do x. Menos B, ou seja, menos 6, que eu vou escrever logo mais 6, tá bom? Mais ou menos a raiz de delta, que é 16, e a raiz de 16 é 4, tá bom? Tudo isso aqui sobre 2 vezes A. 2 vezes 1, que dá 2. Pronto, vamos fazer dois cálculos. Primeiro cálculo, 6 mais 4, que dá 10 sobre 2. E o segundo cálculo, 6 menos 4, que dá 2 sobre 2. Fazendo aqui a divisão, obteremos 5 e 1, do mesmo jeito. Só que bem mais rápido. Eu não precisei armar nenhuma conta e não precisei saber de cabeça nenhuma potência quadrática. Beleza? Vamos tentar fazer todos os cálculos desse jeito, tá? Mentalmente, se for possível. Aqui, identificando o A, o B e o C, obtemos 2, B é 1 e o C é menos 3. Vamos lá. O delta vai ficar B ao quadrado, 1 elevado a 2, menos 4 vezes A, vezes C. Sempre quando eu vejo o delta, o B menor do que o A e o C, eu penso que vai dar não exato, né? Mas nesse caso aqui, gente, ó, quando você fizer 1 elevado a 2 dá 1, beleza. Mas tá vendo esse menos aqui na frente do 4? Faz jogo de sinal com esse menos aqui na frente do 3. E menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. 1 mais 24 dá 25. Vamos usar agora a fórmula do x. Menos B, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 25, que é 5. Tudo isso aqui sobre 2 vezes 2. 2 vezes A, né? Que dá 4. Vai ficar menos 1 mais 5. Menos 1 de dívida mais 5 vai ficar 4. 4 paga 5, né? Fica 4. Dividido para 4 dá 1. E menos 1 menos 5, menos 1 com menos 5 são duas dívidas, juntas duas dívidas, ó. Menos 6 sobre 4. E menos 6 sobre 4 não é exato, divide por 2. Vai ficar menos 3 sobre 2. Essas são as nossas duas respostas. Próxima. Gente, vocês estão gostando desse método da fórmula? Eu acho esse método da fórmula assim, ó. Não é que ele é mais fácil ou mais difícil. Porque eu já estou tão acostumado a resolver equações que eu acho que qualquer método é válido, sabe? Tipo, eu já estou tão acostumado que eu sei qual é o melhor método para a melhor equação, sabe? Eu sei olhar para a equação e decidir qual é o melhor método. Esse aqui, por exemplo, essa equação aqui, usando a fórmula, é a única saída. Porque se eu for fazer usando outro método, eu vou quebrar muita cabeça, gente. Porque, sei lá, os números não se batem, sabe? Agora, quando eu olho para essa equação aqui, ó, eu reconheço muito bem essa equação aqui como um TQP. Então, se eu for usar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação, eu vou estar perdendo tempo, porque eu sei que é só fatorar resolve, né? Ó, fatorando aqui, ó, TQP, né, ó, tira a raiz do 9, que dá certinho, ó, vai dar o 6 aqui no meio. Então eu já sei de cabeça. Essa equação aqui, ó, se eu for usar a fórmula vai ser perda de tempo, porque é só colocar o x em evidência. Já essa aqui, ó, passa o 4 pro outro lado, tá vendo? Então, quando eu olho para uma equação, eu já sei qual é a melhor forma, qual é o melhor método para resolver ela, dependendo da equação. Então, se você, assim, com costume, né, claro, o que eu recomendo para você é aprender o método da fórmula e ir usando ele constantemente, que com o tempo, né, com o costume, você vai vendo que aquele tipo de equação dá para se resolver de um jeito mais fácil
Vamos lá. Então, aqui identificando o A vai ser menos 2, o B é 3 e o C é 5. Vai ficar delta igual a 3 elevado a 2, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes o C, que é 5. Vai ficar 3 elevado a 2 dá 9, menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Vai ficar 49, tá vendo? Ó? 49 cuja raiz é 7, hein? Então, x vai ser igual a menos b, menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 49, a raiz de 49, que eu acabei de falar, que é 7. Tudo isso aqui sobre 2 vezes menos 2. Ó, aqui é negativo, eu vou calcular agora, tá? 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Vai ficar menos 3 mais ou menos 7 sobre menos 4. Menos 3 mais 7 é... Deixa eu ver aqui, menos 3 mais 7 vai dar 4, né? 4 com menos 4 dá menos 1. Dividindo, tá? E menos 3 com menos 7 dá menos 10. E menos 10 com menos 4 simplifica, fazendo o jogo de sinais, ó. Menos com menos dá mais. Vai ficar 10 sobre 4, simplificando por 2, vai ficar 5 sobre 2. Pronto. Então vai ficar menos 1 e mais 5 sobre 2. Essa equação aqui, gente, que eu falei pra vocês, ó. Essa equação aqui eu falei que usando o TQP dá certo, mas bora usar o método da fórmula. Identifica o A sendo 1, o B é menos 6, né? Quando não tem número é porque é 1, tá? Não se esqueça. E o C é 9. Então vai ficar assim, ó. Delta igual a menos 6 ao quadrado, que vai dar mais 36, né? Menos 4 vezes 1 vezes 9. Vai ficar 36 positivo, menos 4 vezes 1 vezes 9 dá 36. Mais 36 com menos 36 dá 0. Quando o delta dá 0, gente, isso aqui é um caso particular, hein? Delta dá 0 significa que essa equação ela tem duas respostas iguais, tá? Ou seja, simplesmente uma resposta. Nesse caso, vou continuar usando a fórmula de base, só que ignorando o delta, tá? A parte do delta. X vai ser igual a menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos a raiz de 0. Só que raiz de 0 é o próprio 0. E 2 vezes 1. Repara que quando eu colocar aqui mais ou menos a raiz de 0 é 0, e esse 0 vai matar o mais e o menos, porque mais 0 e menos 0 é o mesmo cálculo. Vai ficar simplesmente menos 6, ou seja, mais 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Eu descobri apenas uma resposta, mas saiba que são duas respostas iguais a 3, tá bom? Agora vamos fazer essa aqui. Identificando aqui o A como sendo 1, o B como sendo menos 5 e o C como sendo 0. Tá bom? Por que o C é 0? Porque não tem a parte do C. Então vai ficar assim, ó. Delta vai ficar igual B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Repara que quando o C é 0, cancela aqui a parte do menos 4, tá vendo? Ó? Porque vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Vai ficar simplesmente menos 5 ao quadrado, que dá o próprio 25. Positivo, tá? Que tem raiz exata. Então vai ficar assim, gente, ó. Vai ficar x igual a menos b, ou seja, menos 5, que eu vou escrever logo mais 5, mais ou menos a raiz de 25. E a raiz de 25 é o próprio 5. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Fica 2. Então aqui, ó, você vai ter duas respostas. Uma fazendo 5 mais 5, dividido por 2. E outra fazendo 5 menos 5, dividido por 2. Aí repara, ó. 5 menos 5 dá 0, dividido por 2 dá 0. E 5 mais 5 dá 10, dividido por 2 dá 5. Repara que esse tipo de equação em que o C é 0, lembra das equações incompletas? Aqui, se eu colocasse o x em evidência, eu já automaticamente já saberia que o 0 entra como resposta, né? E passando 5 para o outro lado, somando, ia ficar a outra resposta sendo 5. Seria mais rápido colocando em evidência. Já esse aqui, o mais fácil seria colocando 4 para o outro lado, né? Colocando 4 para o outro lado, depois tirando a raiz, eu ia descobrir que dava mais ou menos 2. Mas bora fazer usando a fórmula. O A é 1, o B é 0 e o C é menos 4. Lembrando que aqui o termo central, né, o termo do x, que está invisível, no caso eu vou colocar como 0. Delta vai ficar b ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4 de novo. Bem, 0 ao quadrado, ó. Cancelou aqui, né? Esse 0 ao quadrado vai cancelar e ficar simplesmente menos 4 com menos 4, que dá mais 16. Agora vamos usar a fórmula de Bhaskara usando esse mais 16. X igual a menos b, ou seja, menos 0, que vai ficar só 0, mais ou menos a raiz de 16, que é 4. Tudo isso aqui sobre 2, 2 vezes 1. Vai ficar mais ou menos 4 dividido para 2, aí vai ficar mais ou menos 2. 4 dividido para 2 dá 2. Então, ó, já sabia, vai ser uma resposta mais 2 e uma resposta menos 2. Eu usei a fórmula só de besta, né? Só para perder tempo.
Então você repara, gente, que com o costume você vai reparando nessas coisas, você vai vendo qual é o melhor cálculo para o tipo de equação que você está lidando, tá bom? Então, com essa aula aqui eu preciso que você sempre pratique, você pratique mais, né? Eu preciso que você resolva várias equações usando essa fórmula para você aprender e fixar essa fórmula, tá? Que você vai precisar muito dela em todo o seu ensino médio. Então, muito obrigado, tá? Tchau, tchau, até a próxima aula, viu? Tchau, tchau.